E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo do Grupo Agromec da disciplina de Laboratório de Agricultura de Precisão 2. E dessa vez, neste último vídeo da nossa série de conteúdos, nós iremos abordar sobre modelos de previsão de doença. Nesse caso específico, nós vamos falar sobre o modelo de previsão de doença, no caso a mancha marrom na pera. Bom, a planta que dá origem ao fruto pera, ela se chama pereira. Ela vem da família Rosaceae, do gênero Pyrus, e atualmente existem mais de 20 espécies em cultivo e em produção. No Brasil, nós temos três principais cultivos, da Pyrus communis, também conhecido como pera europeia, dada a sua origem. Temos a Pyrus pirifolia, ou conhecida também como pera asiática ou pera japonesa, e a pera híbrida, que ela é uma melhor opção, pois ela possui uma melhor adaptação ao clima de inverno ameno no Brasil, visto que mesmo na região sul, onde possui um clima bem definido, ainda não se aproxima tanto, não é tão semelhante quanto aos climas europeu e asiático. 95% da pera de alta qualidade consumida no Brasil é importada. Isso expressa então uma grande oportunidade de expansão da cultura no país. Mas para isso é necessário que conheçamos a cultura, as espécies atualmente existentes, as pragas, doenças e climas. A China atualmente é o maior produtor da fruta, no mundo. No Brasil, toda a região sul, Minas Gerais e São Paulo são os principais produtores da cultura, da pera. A safra de 2015 proporcionou uma produção total de 21.160 toneladas do fruto. Expressando então isso em valores financeiros, representou 38.804.000 reais, sendo que o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor, seguido por Santa Catarina, Paraná, Minas e São Paulo. Então pode-se observar que quanto mais para baixo do país, mais para a região sul, maior é a produção. Isso está relacionado diretamente com o clima, fatores climáticos. Mas para se produzir essa cultura aqui no país, existem muitas dificuldades. A presença de doenças nessas regiões mais frias e úmidas proporcionam dificuldades operacionais. E essas dificuldades operacionais também proporcionam maiores custos de produção. Uma das doenças que ocasionam esses elevados custos é a doença marrom na pera, causada pelo fungo Staphylium vesicarium. E como na região sul é predominantemente utilizadas cultivares europeias e essas são mais suscetíveis a um grande problema para a produção delas. E a incidência dessa doença ela se dá principalmente no final da primavera e início do verão. Bom, então para se produzir um fruto de qualidade e evitar perdas na produção, quebras na produção, é necessário estabelecer então um tratamento preventivo com a utilização de fungicidas. Caso a cultura já esteja infectada, é necessário remover da área os órgãos contaminados, como por exemplo as folhas e os frutos, evitando assim que haja contaminação de mais plantas, ocasionando maiores danos. Bom, para isso, para a gente iniciar nosso trabalho, nós utilizamos este artigo. Ele trata de uma avaliação do método BSP-CAST de alerta de doença como função para reduzir o uso de fungicidas, o uso de fungicidas programados, através de calendários. Aqui nos materiais e métodos, então nós temos as equações, que vai encontrar então o grau de severidade da doença, conhecido como S, dependente do período de duração do período de molhamento diário, que é o W, e a temperatura média do ar nesses períodos. Então ela se dá por um logaritmo da severidade na base 10 e com isso, encontrando a severidade,
nós fazemos então o cálculo do risco de infecção, que é a severidade dividido por 3,7942. E para este estudo, né, para essa modelagem, faz-se então um cálculo do risco acumulado, tá bom? Que é o CR. E esse CR ele é contabilizado através da seguinte forma: se a soma do risco diário de 3 dias for maior do que 0,4, recomenda-se então a aplicação de fungicida, tá bom? Tá bem? Então é isso que ele está dizendo aqui. Então eles fazem a soma de 3 dias anteriores para saber se há necessidade ou não de fazer a aplicação de fungicida. Então, como variáveis dependentes aqui, nós precisamos, ou independentes, nós precisamos aqui então do período de molhamento diário e da temperatura média. Para isso, nós viemos aqui no site do INMET para pegar as informações. Vamos em dados meteorológicos, banco de dados, entra aqui no final, prosseguir. Aqui você informa o seu e-mail e clica em prosseguir. Eu já tenho aqui pronto. Então, meu e-mail, tipo de pontuação, eu vou utilizar vírgula, né? Estamos no Brasil, geralmente utiliza vírgula. Tipo de dado, eu vou querer horário, né? É a nossa resolução. Tipo de estação automática, abrangência, uma região. Coloquei o ano inteiro aqui de 2020, região sul. E os dados que eu quero, né? Que é a precipitação, para eu encontrar o período de molhamento. E a temperatura do ar em bulbo seco. E a região eu peguei aqui de Xanxerê, em Santa Catarina, tá bem? Clique em prosseguir e você vai receber lá no seu e-mail. A partir disso, então, nós vamos receber esse arquivo aqui em CSV. Então aqui você vai pegar as informações para gerar as médias, né? Então aqui tem a informação horária do dia, tá bom? Então você vai pegar e vai realizar a média em outra planilha da temperatura diária. Então pega das 24 horas e realiza a média. Assim, aí para a precipitação você vai fazer a contagem, né, de quantas horas no dia esteve chovendo, né, para encontrar o período de molhamento. Então aqui eu já tenho a planilha. Então a data, temperatura média, eu calculei lá a média das 24 horas. Duração de molhamento, vou estar considerando ali, se houve 1 milímetro em um dia, eu vejo qual foi esse horário e se foi mais de 1 hora, né? Se foi só 1 hora, então período de molhamento, 1 hora, tá bom? Porque a resolução mínima aqui, resolução máxima na verdade, é de horas, tá bom? Então de hora em hora. Mesmo que tenha chovido 1 milímetro em 5 minutos, a estação só consegue entender como 1 hora. Então tá aqui. Depois a gente calcula a severidade. A severidade, ela está aqui na fórmula. É um logaritmo na base 10. Então eu converti esse logaritmo para uma equação para o Excel. Que na verdade então vai ser 10 elevado a toda essa equação. Então tá aqui. Então vai ser 10 elevado ao restante da equação, né, com seus devidos fatores lá de temperatura, média, umidade e duração de molhamento. Em seguida, eu calculo o risco relativo, que vai ser a severidade dividido por 3,7942. E por fim, eu calculo o risco acumulado. O risco acumulado, então, vai ser a soma dos 3 dias anteriores. O primeiro dia, aqui de 2020, como eu não tenho informação anterior, vai ser só o próprio dia anterior. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, aqui para baixo. Eu fiz uma soma, né, função igual soma, e somei o risco relativo de 3 dias anteriores. Isso proporcionou, então, um risco acumulado de 0,92. Isso é maior do que 0,4, né, que é o mínimo que é recomendado pela bibliografia, no nosso artigo. Então, tem que fazer uma pulverização nesse momento, né, com fungicida. Tá bom? E aí aqui, então, nós fizemos 2 abordagens para a gente verificar a redução nas aplicações com base nos 2 tipos de fungicidas, né? A base de carbamato, com intervalo de aplicação de 7 dias, e carboxamida, com intervalo de aplicação de 15 dias. O que nós fizemos? Vamos pegar continuar aqui neste exemplo. Nós fizemos algumas condicionais, né? Então, se esse risco acumulado for maior do que 0,4, eu vou entrar em outra condicional. Eu entro na outra aqui. Então, se for maior ou igual a 0,4, eu entro em outra condicional.
Ele vai então fazer outra condicional aqui dentro. Se a contagem, né, se ocorrer a palavra pulverizar nos 6 dias anteriores, né, se tiver pelo menos uma vez a palavra pulverizar aqui em algum dia nos 6 dias anteriores, eu não vou pulverizar, porque ainda está dentro do meu período de segurança, né, no período que o nosso fungicida possui um residual, correto? E aí, se essa contagem for maior do que zero, né, quer dizer que pulverizou em algum período aqui, então eu não vou pulverizar. Se não tiver nenhuma pulverização dentro dos 6 dias anteriores, eu vou considerar como ok para pulverização. E aí entra na última etapa aqui da condicional, né? Se esse valor do CR não for maior ou igual a 0,4, ou seja, se for menor do que 0,4, eu também não vou pulverizar, porque não está nas condições, tá bem? E assim foi feito então para todo o período, né? Lembrando que a colheita ela ocorre em janeiro e fevereiro, podendo estender até março, e com isso, durante esse período aqui, ó, de início de janeiro até dia 23 de julho, né, que aqui é onde ocorre a poda, esse período depois de colheita ocorre a poda, não precisa fazer pulverização, né? Certo? Então esse intervalo aqui fica em branco, tá bom? Assim foi feito também para os 15 dias. Por fim, nós podemos avaliar aqui então que, considerando o calendário fixo, né, de pulverizações a cada 7 dias para os carbamatos, foram 28 aplicações. Se utilizarmos a modelagem, né, com base nos dados de clima, né, temperatura e molhamento, nós reduzimos para 4 aplicações. Isso proporciona então uma redução no número de aplicações de 85,7%. Já se utilizarmos um fungicida à base de carboxamida, com intervalo de 15 dias, no calendário fixo nós iremos aplicar 13 vezes o fungicida. E já utilizando a modelagem para o mesmo fungicida, nós iremos aplicar apenas 3 vezes, uma redução então de 76,9%. Então com isso aqui, pessoal, a gente vê claramente que ocorre uma redução bem severa no número de aplicações, reduzindo então a quantidade de recursos, inclusive financeiro, para a produção da cultura no Brasil. Tá bem? É isso então, pessoal, espero que tenham gostado. Confiram a apostila abaixo, deixe seu like e compartilhe com mais gente. Obrigadão!